vai dar umas quantas mudas aqui, ó, de rabo de macaco. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a diluição, porque tem que diluir. Não encostei em nenhuma folha. Parece aí no vídeo que tá plantada, né? Uhum. Eu até falei que era para deixar maior. E tem um monte de seguidores com muitas dúvidas. E hoje nesse vídeo resolvemos responder 5 dúvidas, dando 5 dicas para a Andréia, a Val, a Beth, a Dulcineia e a Cris, lá do Japão. Dúvidas de como fazer mudas do rabo de macaco, mudar uma planta com pruína, manchando o mínimo possível. Remedinho caseiro para suculentas. São algumas dúvidas aí de seguidores, como a Fábio já falou ali, né? Vamos iniciar o vídeo então e sejam todos bem-vindos. Iniciando já aqui, ó, vamos mostrar o que a gente tem de cenário hoje. Que está um espetáculo, gente. Olha esse colorido. Uhum. E a nossa aloe variegata com flores. A gente fez questão de botar ela aqui. É uma planta muito linda, né? E pouco falada na internet. Uma planta que enfeita demais o jardim. Vira uma colônia, como vocês estão vendo. E a Fábio vai chegar pertinho agora para nós apreciar a floração dela, ó. Olha ali. Que delicada, gente. Muito delicadinha. Vamos apresentar mais um pouquinho, já que tu ia apresentar. Já que comecei, né? O tronquinho, quem é que lembra do tronquinho? Aquele todo misturado. Tá aí ainda, ó. Teve vídeo, né? Teve vídeo. Aqui... E teve gente que falou que não daria certo. Então, olha aqui, ó. Mas dá certo, sim. Purpureus, o cacto, o pessoal gosta que diga o nome purpureus. Aqui tem umas astérias, uma colônia de letísias. E vamos começar então aqui com uma dica aí que o pessoal, que alguns seguidores mandaram, a gente escolheu 5, como a Fabi disse. Vamos começar aqui então pela Val Medeiros. A Val Medeiros tem dúvida com palmeiras de Madagascar. Vamos falar de palmeiras então. Pachypodium lemeri ou palmeiras de Madagascar são plantas lindíssimas, né? E eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito dessa suculenta. É uma planta que a gente tem bastante aqui no jardim e uma certa experiência já com ela, né? E muita gente se assusta quando começa a acontecer isso aqui, ó. Amarelar folhas, começa a cair folhinhas. E assim, ó, tem uma época que é natural, tá? Começar a cair essas folhas. Mas isso se acelera um pouco se a gente tem uma deficiência hídrica. Pouca água, pouca rega, tá? Pouco nutriente também. O crescimento dela é bem tranquilo e ela fica bonitona quando tá assim, ó. Isso aqui é um sinal de raízes saudáveis, não está faltando adubo aqui, não falta rega também, tá? Pode ver que até as folhas de baixo estão verdes. O substrato dessa planta tem que ser muito aerado e com ótima drenagem, né? Ele precisa ter uma oxigenação perfeita nas raízes, precisa ter uma drenagem boa também. Agora eu vou mostrar para vocês como estão as raízes dessa planta aqui, que está lindona, como vocês estão vendo. Muito importante se tu quer acelerar o crescimento dessa planta. Dar bastante espaço para as raízes. Vejam que o substrato aqui, olha, como é solto, muito leve. Tem carvão, perlita, casca de arroz, cascalho. Raízes saudáveis, tá? Não estão atrofiadas. E essa planta tu acelera bastante o crescimento dela se tu der esse espaço para as raízes, tá? Se plantar no chão, então, nem se fala. Mas quando for plantar no chão, se certifica que esse local não vai ter excesso de geadas, ela não tolera geada, que não é um local úmido também, tá? Ela não tolera umidade, apodrece, né? E não tolera mesmo. Então se certifica que esse ambiente aí é bem seco e que não pegue assim um rigor do inverno, tá? Outro sintoma fácil de tu identificar aí se ela tá com sede, tá faltando água, é aqui no tronco dela, no caule. Ele fica bem molezinho, bem murchinho e muitas das vezes chega a dobrar, gente. Quando a falta de água é muito, ela chega a dobrar, então é bem fácil de ver. É só tu dar uma apertadinha aqui, só de tu olhar tu já vai ver. Outra coisa, quando dá problema na palmeira de Madagascar, que ela apodrece aqui em cima, na parte de cima, pelo meio, pode cortar, viu, gente? Tu consegue salvar ela? Essa é uma pergunta assim que eu respondo muito às minhas clientes, né? O que fazer, porque tá escuro, ou tá podre, tá isso, tá aquilo, e aí entram em desespero, né? Pensando que vão perder ela. E se tu cortar, tirar toda a podridão, não deixar nenhum sinal mais
de problema, qualquer problema que seja que ela tenha, ela vai se recuperar, viu? Inclusive vai soltar muitos brotos ali em cima. Recapitulando então a dúvida da Val, que ela também quer ter palmeiras lindas, né? Bastante claridade, pelo menos algumas horas de sol direto, o substrato tem que ser muito aerado, tá? Uma adubação regular e não tolera excesso de umidade mesmo. Então, esse substrato bem soltinho já vai amenizar um pouco aí essa história da umidade, né? Tu tendo um substrato com uma boa drenagem, certamente tu já vai estar meio caminho andado aí para não matar a tua palmeira afogada, né? Lembrando que gostam de água assim, só não gostam daquele substrato encharcado. E a Andréia Cristina tá com a dúvida de como mudar uma suculenta com pruína, sem deixar ela toda marcada, né, toda feia. E para isso a gente escolheu a Laui, porque quer suculenta com mais pruína, mais branquinha e linda do que a Laui. Vamos mudar essa aqui para um pote 14. E assim, ó, é quase que impossível tu não deixar alguma marquinha nela, pelo menos nas folhas de baixo, né? Porque tu vai ter que tocar nela para mudar de vaso. Mas as folhas de baixo, elas vão sendo substituídas com o tempo, né? Vão secando, vão caindo, então tudo bem. Mas aqui em cima é possível mudar sem estragar a beleza dela, né? Só não agarrar assim por cima. Eu vou então já botar o substrato, o mesmo da palmeira de Madagascar, já vou deixar no vaso preparado aqui. Lembrando que se tem uma suculenta que não tolera mesmo umidade, é essa aí. Uma curiosidade sobre ela, enquanto a gente rega as outras 3 vezes, a gente rega a Laui uma vez, tá? Ela chega a ficar às vezes 30 dias sem ser regada, tá? Porque são muito sensíveis à umidade. Então vamos lá, não posso deixar minha impressão digital aqui na Laui. Começando afrouxando ela aqui no vaso, viu? Essa aqui ela foi regada há pouco tempo, então tá até mais fácil, eu acredito. E aí tem que pegar ela por baixo, gente. Deixa eu meter o dedo aqui, ó. Olha só, não encostei em nenhuma folha, só nas de baixo, como eu falei. Já coloquei um pouco de substrato aqui no vaso, agora fica fácil. Como eu falei, ela foi regada há pouco tempo, então, olha, o torrão sai assim, ó, perfeito, né? Agora é só acomodar ela aqui. Por isso a importância de botar o substrato ali no vaso antes, né? Senão tu teria que largar na mesa. Sim. Centralizei ela aqui no vaso e agora eu vou usar a colher, não vou usar a concha, porque senão eu vou ficar encostando muito nela aqui e vai manchar muito. E aí é só ir colocando o substrato. Prontinha, gente, tá mudada a nossa Laui. Muito pouquinho ficou manchada aqui, uma que outra folhinha, mas por baixo, mostra aqui, Giovana, por baixo onde que eu encostei, ó, o dedo. Para firmar ela no vaso. Mas o mais importante, coloca ela na mesa e vamos olhar de cima, né? Continua branquinha, ó. Essas manchinhas aqui, ó, nessas folhas mais de cima já estavam, porque essa é uma suculenta, gente, que fica na mesa, então é impossível não encostar. Até com outra planta que tu encoste ali já mancha, né? Já sai a pruína um pouquinho. E uma dica legal é tu colocar ela na mesa onde que dedinhos não tenham acesso a ela, gente. Sabe aqueles dedinhos curiosos, assim, que vem e toca e pergunta, será que é de verdade? É de verdade mesmo? E já fica lá aquele dedão marcado, né? Então, ou bota uma plaquinha, que nem eu tenho aqui. Não mexa nas suculentas. Tem que ser assim, né, gente? Com a Lau e a Cante tem que ser assim. Agora vamos falar da dúvida da Beth, que é quanto à decapitação. E ela não tem, pelo que eu entendi, ela não tem dúvida de quando decapitar, mas quando plantar depois de decapitada, né? Então eu vou cortar uma haste aqui, ó. Eu poderia cortar tudo, mas vamos cortar essa aqui. Agora é onde surgiu a dúvida dela, pelo que eu entendi, né? De repente eu posso ser enganado, mas ela tem dúvida agora quando é que ela planta isso aqui, ó. E o ideal agora é esperar cicatrizar muito bem. Pelo menos aí, no caso de gibiflora, eu diria que uns 20 dias no mínimo, tá? Deixar com bastante claridade. Eu gosto de colocar dentro de um vasinho assim, ó. Dá para botar em cima de uma grade, de uma tela. Assim, ó, um vasinho sem substrato e deixa exposto a bastante claridade. Acontece até de enraizar. Esses dias a gente tinha exemplos, agora mesmo eu procurei um para mostrar aqui no vídeo e não tem, né?
Inclusive eu já vendi, esses dias mesmo eu vendi algumas plantas que eu fiz a decapitação, enraizaram fora do substrato e eu vendi antes de plantar novamente. Porque tem cliente assim que não se importa, né? Claro que a gente combina antes, eu mostro, olha, não foi plantado ainda, já tem raiz super cicatrizada e acaba vendendo. Mas não precisa esperar esse enraizamento para plantar, desde que aconteça muito bem aqui a cicatrização, tá? Não posso colocar essa planta aqui agora à sombra, porque vai, mesmo ela assim decapitada, vai acontecer um estiolamento, tá? Ela vai começar a estiolar e vai ficar feia, né? Então, coloca dentro de um vasinho assim, sem substrato e muita claridade esses dias aí, tá? Evita sol forte, porque o sol vai desidratar a planta, né? E nesse momento ela não pode desidratar, ela precisa ficar cicatrizando assim. Mas não precisa ficar com medo, tá? Deixa ela cicatrizando e não fica com essa preocupação, bah, será que já dá para plantar, será que não dá? Daqui a alguns dias, a hora que tu lembrar, tu vai lá e planta ela. E esse tempo todo aí de espera, né? Mais de 20 dias, 30 dias talvez, a gente está falando de suculentas com caule mais lenhoso, né? Mais grosso, que custa cicatrizar, né? Inclusive tem alguns cactos aí que a gente já deixou 40, 50 dias cicatrizando. Diferente um pouco aí de suculentas menores. Aqui mesmo eu vou cortar agora um Hebractiatum, que já tem o caule bem menor. Deixa eu tirar algumas folhinhas. Já tem o caule bem menor, tá? Vejam aqui o resultado dessas podas que a gente faz, ó. Muito fácil, uma planta muito fácil de fazer muda nesse estilo aqui. 2 dias cicatrizando já é o suficiente quando é um caule pequeno. Aqui tem uma outra crássula, ó. Olha como é fininho esse caule. Suculentas com caule mais fino tu não precisa esperar tanto, né? Essa aqui foi cortada há mais dias, esse Hebractiatum, já tem 3 mudas também, 4 na verdade. Vai acontecer a mesma coisa aqui agora. E essa cabeça aqui, depois de cicatrizada, eu posso vir e plantar aqui, ó. Bem tranquilo assim. E assim vai enchendo o vaso, né? E assim que se formou aquele monte de vasos da Letícia, da Fábio, é assim que a gente faz mudas. Eu digo assim que o melhor meio de fazer mudas é por decapitação, né? É mais fácil que mais folhas, rápido. Mais rápido. Olha esse exemplo aqui, quanta mudinha já me deu aqui, 3 galhos, ó. Não, esse eu tenho que mostrar até de perto, porque ele tá muito lindo, né? Tem até intrusas aí, tá? Tem umas que estão enraizando aí, tem uma Shangri-La, tem uma outra aqui, que estão de carona aí, pessoal. Vamos agora à dúvida então da Dulcelina, que ela tem dúvidas aí com a questão do rabo de macaco. Bom, deixa eu limpar a mesa aqui e a gente já volta. E agora a dúvida da Dulcelina. Já quero pedir desculpas para Dulcelina porque eu falei o nome dela errado no começo do vídeo. Eu falei Dulcineia, agora que eu vi na folha ali que é Dulcelina. Dulcelina. E ela tem dúvidas a respeito do rabo de macaco. Onde cortar, como fazer mudas, quando cortar... Enfim, vamos esclarecer agora essas dúvidas. Essa semana, quem nos acompanha lá no Instagram viu que a gente passou a semana mexendo com rabo de macaco, mostrando, né, rabo de macaco. E nessa lida com o rabo de macaco para lá e para cá, isso aqui tudo quebrou, gente, olha só. Mesmo aqui em casa, né, que nós somos acostumados a lidar com rabo de macaco, acontece. Que nem já falaram, né? Não lembro quem agora, mas falou que é tossir perto dele, se tossir meio forte, ele já quebra. E é mais ou menos assim, gente. Ele quebra muito fácil e não é que o teu rabo de macaco aí tá com algum problema, tá? É porque ele é frágil mesmo. Às vezes tu quebra a pontinha dele sem querer, né? Encosta uma outra planta lá e aí acontece aqui, ó, que nem nesse exemplo. Acaba saindo novas mudinhas, né? Ó, 3 mudas já aqui. Essa aqui até cresceu mais do que as outras 2. E não tem problema nenhum dele ficar assim, dele perfilhar. Aqui, nesse nosso aqui, eu tenho um exemplo que aconteceu a mesma coisa do anterior que eu estava mostrando para vocês. Quebrou a ponta ali, ó, só que esse aqui saiu 2 mudas. E nós deixamos assim, olha só quanto que eles já cresceram. Agora eu vou usar esses aqui que quebraram para mostrar para vocês. Claro que eu não vou cortar o nosso lá, né? Porque eu não quero estragar lá a nossa parede. Aqui, por exemplo, eu tenho uma haste inteira, ó, que quebrou assim inteirinha lá no vaso. Nessa haste aqui, ou tu pode plantar ela assim,
que é o caso que nós vamos fazer, né? A gente só vai plantar ela em um vaso assim. Ou então, tu pode fazer muitas mudas com ela. Agora, uma haste assim, ó, que perfilhou, que nem eu estava mostrando antes. O que fazer se a pessoa não gosta dela assim, né? Que é só uma haste inteira. Nesse caso aqui dessa muda, essa aqui, ó, dá para destacar, olha só, deixa eu puxar aqui. E agora vamos cortar esse aqui. Vai dar umas quantas mudas aqui, ó, de rabo de macaco. E olha só, dá para tu te guiar pelo pelo, viu, gente? Para saber qual que é a parte, ó, de depois tu plantar. Porque o pelo tá todo para baixo, né? Então aqui em cima é a parte que tu tem que pôr na terra, tá? Aqui, ó, tem mais pontinhas, olha só, tudo que quebraram no manuseio, né? Ó, dá pra ver que as pontinhas, né? Isso aqui tudo vai virar mudinha. Depois de cicatrizado, a gente bota elas assim, ó, na cuia, paradinha, sabe? E logo enraiza, logo já tá pronto. Aqui eu tenho uma haste com um monte, ó, de outras mudinhas, né? Que foram nascendo, foram quebrando. A não ser que tu queira fazer mudas, né, acelerar o processo de fazer mudas, aí tu corta, mas se não, tu pode deixar ele assim, porque eu acho que fica bem charmoso o rabo de macaco assim, ó, cheio de galho para tudo que é lado. E a Cris Ushima, lá do Japão, a gente tem bastante seguidores no Japão, né? Tem a Laura, tem outros que eu não lembro o nome agora, mas eu sei que tem bastante seguidos, a gente vê comentários do pessoal lá do outro lado do planeta. A dúvida dela é o seguinte, remédios caseiros, ela quer dicas, se são eficientes ou não são, se pode usar. Nós aqui temos um medo danado de fazer vídeos de remédios caseiros, por quê? A interpretação do pessoal às vezes é diferente do que é falado, né? Às vezes tu fala de uma maneira e é interpretado de outra. Já teve casos assim, ó, de gente que me chamou e diz, Wanda, eu vi o vídeo do fulano lá e ele me receitou usar detergente nas plantas e eu matei todas as minhas plantas. Aí eu perguntei como ela usou e fui assistir o vídeo da pessoa que fez o vídeo, né, no caso. E o vídeo estava correto, só que usou bastante termos técnicos e aí a interpretação dela foi equivocada. O vídeo estava corretíssimo, mas ela aplicou errado porque ela entendeu errado. Então é bastante perigoso a gente fazer vídeos com remédios caseiros. Químicos também, né, porque tu pode errar, tu erra a dosagem e pronto. Já foi, que é o caso de um remédio aqui que eu vou usar de exemplo, que é a água oxigenada, né? Eu poderia falar aqui do detergente, inclusive, poderia falar do sal amargo, álcool isopropílico, que é ótimo também, né? Mas eu vou falar desse aqui que é ótimo, é muito usado. Porém, tem uns percalços aí, né, que a gente vai explicar agora e por que eu quase não falo. A água oxigenada ajuda demais nas plantas, né? Por exemplo, fungo de raiz, podridão de raiz no caso, cochonilhas, fungos nas folhas, para hidratar a planta é ótimo também. Enfim, várias funções que só vai ter benefícios, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz a diluição, porque tem que diluir. Água oxigenada volume 10, 3%, tá? E o bom é que tu pode usar isso aqui em qualquer planta, tá, Cris? E mais alguém que queira usar aí. Porém, tu não pode errar na dosagem. E outra coisa que eu digo demais, assim, ó, se não tá precisando, não usa. Eu já vou dizer por quê, tá? Se a planta tá doente, usa. Mas se tu vê que ela não tá, não fica usando à toa, tá? Tem um motivo. Aqui eu tenho 500 ml. A gente precisa de uma colher para 250 ml. Então, já que eu tenho 500 ml aqui, eu vou usar 2 colheres de sopa, tá? E nada mais de água oxigenada. Volume 10, 3%. E como todo produto a gente tem que misturar bem, né? Qualquer produto que tu vai fazer aí. Enquanto que tu tá misturando aí, Wander, deixa eu falar pro pessoal ali, ó, sobre o Caco, nosso macaquinho. Que pede a todo momento, né? Sim, o pessoal tá sempre pedindo dele. Já falei até o nome, viu, gente? Ele é muito fofinho, né, gente? Até eu tenho que tirar ele daqui para dar uma limpadinha nele, porque ele fica sempre aqui. É outra pergunta que me perguntam se eu tiro ele daqui. Não, fica sempre aqui, pegando chuva e tudo mais. Também me pedem sempre se eu tenho ele para vender nos mimos da FAB. E não, gente, eu não tenho ele para vender, tá? Mas eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo, onde que eu comprei ele, viu, gente?
É só clicar naquele link ali, vocês também vão conseguir comprar um caco aí para vocês, tá? Para vocês botarem junto aí com as plantas de vocês. Tu clicando ali, tu já vai direto para a loja para poder comprar o teu caco também. E agora nós vamos borrifar a nossa água oxigenada diluída nas plantas, pessoal. Como eu falei, eu não tenho uma planta assim que esteja precisando para usar de demonstração, né? E falei também que não é para usar sem precisão, mas eu vou usar aqui no nosso cenário até para vocês verem aí. Fazer meu pulverizador funcionar. Meu pulverizador, né? Ah, esse é o da Fábio. Olha aqui, ó. Normal. Por que eu não gosto de usar no substrato principalmente? Vocês já sabem que isso aqui mata bactérias, micro-organismos, né? É a função da água oxigenada fazer essa limpeza aí. Só que ela não escolhe, ela vai matar os bons. E vocês já estão cansados de saber que hoje a gente usa um adubo com micro-organismos. Vivos. Vivos, adubo vivo, ó. Tá? E eu não vou querer ninguém matando esses micro-organismos que tá aqui dentro, que senão não adiantaria eu colocar, né? Eu coloco e o resultado está sendo excelente, por isso que eu evito. Apareceu uma planta doente, na folhinha, né? Eu indico bastante na folhinha, assim, então. Aplica na folha ali. Quando a planta está doente, sim, tu tem que remediar, tá? Mas se não for, se a planta está tranquila, não faz, pessoal, não precisa. Tenta aumentar a imunidade da planta aí com uma adubação equilibrada, um substrato aerado, tá? Que aí tu vai ter sucesso. Tratamento à noite, então, à tardinha, tá? Cuida da dosagem que eu já mostrei ali. 1 colher a cada 250 ml, que nem eu falei, se a planta não está doente, não precisa aplicar, evita. Bastante dicas no vídeo de hoje, né? Todas elas que a gente precisa e usa muito, não é mesmo? Até receitinha caseira, uma coisa que a gente nunca passa aqui no canal, mas hoje teve, né, pessoal? Então, as dúvidas que ficaram ainda aí, deixem nos comentários aqui, curtam o vídeo. E tudo de bom, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau! E quem nos acompanha no Instagram viu que a gente trouxe de volta para a área esse rabão lindo, ó. A gente falou bastante em rabo de macaco hoje, né? Teríamos então que encerrar o vídeo com essa lindeza aqui que voltou. Inclusive, tem uma haste aqui duplicada, ó. Que nem a Fábio falou, com brotos. Deixe bastante comentário para esse rabão aí. Até o próximo vídeo.